Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje, nós vamos prosseguir a análise do nosso livro Anotações de Processo Civil pelo tópico que está na tela aqui para os senhores, acumulação de pedidos. Vamos começar tratando da classificação das cumulações. Apresenta aqui uma classificação de quiovenda, que divide a cumulação em cumulação simples ou cumulação condicional, sendo essa acumulação condicional subdividida em cumulação sucessiva, eventual e alternativa. Na doutrina brasileira, no entanto, a classificação que contém maior adesão é a de Araquém de Assis. Araquém de Assis classifica a acumulação dos pedidos da seguinte forma: tem a acumulação em sentido estrito, os pedidos podem ser simultaneamente procedentes, e há uma acumulação em sentido amplo. Não se admite procedência simultânea desses pedidos. Então temos a acumulação em sentido estrito, que se subdividindo em cumulação simples, onde todos os pedidos são totalmente independentes entre si, e a acumulação em sentido estrito sucessiva, quando a análise do pedido posterior é condicionada à procedência do pedido anterior. Por exemplo, a pedido de alimentos, dependendo da procedência do pedido de paternidade. Na acumulação em sentido amplo, quando não se admite procedência simultânea, nós temos acumulação eventual ou subsidiária, quando o segundo pedido somente será analisado se o primeiro for julgado improcedente, tá? Cumulação em sentido estrito é a primeira que nós veremos. Fazer aqui a leitura de uma referência bibliográfica da obra do professor José Carlos Barbosa Moreira. Entre aspas, a acumulação em sentido estrito, quando o autor formula contra o réu mais de um pedido visando ao acolhimento conjunto de todos eles. A cumulação em sentido estrito comporta duas modalidades: cumulação simples, em que o acolhimento de um pedido não depende do acolhimento ou da rejeição de outro. Exemplo, cobrança simultânea de duas dívidas oriundas de fatos ou atos diversos. E acumulação sucessiva, em que o acolhimento de um pedido depende do acolhimento de outro. Exemplo, investigação de paternidade e petição de herança. Fred Didier denomina cumulação própria aquilo que, na classificação proposta por Araquém de Assis, é chamado de cumulação em sentido estrito. Por outro lado, aquilo que afirma ser cumulação imprópria
equivale ao que este, Araquém de Assis, denomina de cumulação em sentido amplo. A divergência, neste ponto, e como ocorre em diversos outros institutos jurídicos, não se trata de peculiaridade do direito processual, é apenas terminológica. A divergência é, portanto, apenas terminológica. Eu trago aqui uma passagem da obra do professor Fred Didier, cuja referência está na tela aí para os senhores. A acumulação própria de pedidos, quando se formulam vários pedidos, pretendendo-se o acolhimento simultâneo de todos eles. Em um mesmo processo, vários pedidos são veiculados, tornando composto o objeto desse processo, o que, por tabela, implicará que a decisão judicial venha a ser proferida em capítulos, a teoria do capítulos da sentença. Bom, cumulação em sentido amplo. Os exames dos pedidos guardam entre si um vínculo de procedência lógica. O acolhimento de um pedido pressupõe o acolhimento do anterior. Essa passagem foi retirada da obra do professor Fred Didier. Está na tela para os senhores. Há ainda outra forma de classificar a acumulação de pedidos, que leva em conta o aspecto subjetivo. Segundo este critério classificatório, vou fazer a leitura de uma passagem retirada da obra do professor Nelson Nery agora, cuja referência está na tela aí para os senhores. Homogênea é a acumulação de pedidos feitos pela mesma parte. Heterogênea é a acumulação que ocorre no mesmo processo, mas com ações ajuizadas por partes diferentes. Por exemplo, quando o autor cumula pedidos na petição inicial, rescisão de contrato mais perdas e danos, mais reintegração de posse, ou por meio do pedido declaratório incidental, há cumulação homogênea. Caso o réu venha a acumular pedido no mesmo processo, somando o seu ao do autor já ajuizado, haverá acumulação heterogênea. Exemplo desta última hipótese ocorre quando o réu propõe pedido contraposto ou pedido incidental, no caso da reconvenção, como visto. Requisitos da cumulação. Para que a acumulação seja lícita, os pedidos devem ser compatíveis entre si. Que o juízo seja competente para conhecer de todos eles e que o procedimento eleito seja adequado para todos eles. Compatibilidade entre os pedidos. Aplica-se apenas a acumulação em sentido estrito ou cumulação própria, onde todos podem ser deferidos simultaneamente. Fazer a leitura de uma passagem extraída da obra da professora Teresa Rudalvin Vamber, cuja referência completa está na tela para os senhores. A incompatibilidade dos pedidos decorre do direito material, razão pela qual alguns autores usam a expressão incompatibilidade substancial. Exemplos de cumulação de pedidos incompatíveis: a revisão e a nulidade de contrato, a resolução e o abatimento do preço, ação redibitória e quanti minores. Terceiro exemplo, a complementação da área e a resolução do contrato. Quarto exemplo, nulidade e resolução do contrato por inadimplemento. Essa obra que eu li agora, na verdade, é do professor Fred Didier. Peço desculpa pela confusão, está aqui a nota de citação 125. Agora sim eu vou passar a leitura da referência bibliográfica da professora Teresa Rudalvin Vamber. A compatibilidade dos pedidos deve ser exigida como requisito para a licitude da acumulação, desde que não se trate de cumulação subsidiária, quando há preferência por um dos pedidos, ou alternativa, quando se quer um ou
outro e a escolha cabe ao réu. Nestes casos, a incompatibilidade existe porque o autor não pretende mesmo todos eles. Não pode haver cumulação se, com isso, forem infringidas regras que dizem respeito à competência absoluta. Pode-se, todavia, em nome da economia processual, passar por cima da incompetência relativa, que é derrogável e prorrogável. Por fim, uma última referência à obra do professor Nelson Nery Júnior. Por razões lógicas, não se pode exigir a compatibilidade de pedidos no caso de cumulação de pedidos alternativos do artigo 326 do CPC, pois a escolha ficará a critério do juiz e, justamente em razão do fato de serem distintos e serem escolhidos conforme o que o juiz entender mais adequado, não necessariamente precisam guardar compatibilidade entre si. Registre-se, no entanto, que tal requisito não será exigido se a hipótese for de cumulação de pedidos veiculados por partes distintas. A acumulação é heterogênea. Portanto, quando a acumulação é homogênea, seja inicial ou superveniente, exige-se a compatibilidade de pedidos. Quando a acumulação é heterogênea, o requisito não é exigível. Essa parte final extraída da obra do professor Nelson Nery Júnior. Competência. O mesmo juízo deve ter competência absoluta para conhecer e julgar todos os pedidos que foram cumulados. Uma primeira referência à obra do professor Nelson Nery, uma vez mais. O juízo da causa tem de ser competente materialmente para processar e julgar todos os pedidos que se pretende cumular. Caso tenha competência para um e não tenha para outro, não poderá haver acumulação. E aí aqui embaixo uma referência jurisprudencial do TJ de Minas Gerais que eu deixo ao leitor, ao ouvinte interessado que efetua a leitura depois com calma. Vamos passar ao próximo requisito, que é o da compatibilidade procedimental. Como forma de mitigar este rigor quanto à compatibilidade do procedimento, o Código de Processo Civil autoriza o uso das técnicas diferenciadas dos procedimentos especiais no procedimento comum. E aí eu trouxe aqui 2 julgados do STJ que eu deixo também para leitura daqueles que tiverem interesse. Basta que deem pausa no vídeo aí e efetuem a leitura desses julgados, dessas referências jurisprudenciais que estão na tela. 2 recursos especiais, 190.892 de São Paulo e 1.188.105 do Rio de Janeiro, relacionado a essa temática. Vamos fazer um corte no vídeo por aqui. No próximo vídeo nós vamos tratar do próximo requisito da petição inicial, que é o valor da causa. Por hora é só, meus amigos. Fiquem todos com Deus e até a próxima.